Pessoal, vamos começar aqui a resolver as questões da semana passada de um tema que não foi dado na sala de aula, que é Guerra Fria. E a primeira questão fala exatamente sobre o conceito de Guerra Fria. Guerra Fria foi um evento que ocorreu pós-Segunda Guerra Mundial, e essa Guerra Fria foi exatamente entre os blocos socialista e capitalista. Depois da Segunda Guerra Mundial, você vai ter entre os aliados que venceram o combate duas potências que não são harmônicas. Dois sistemas, que é o sistema socialista e o sistema capitalista, que não conseguem viver em harmonia. Então, a União Soviética e os Estados Unidos, já respondendo a primeira questão, que é o item E, eles vencem a Segunda Guerra Mundial, só que eles não conseguem conviver nesse pós-Segunda Guerra Mundial. Já durante a Segunda Guerra Mundial, já sabendo disso, houve inclusive um pacto, o Pacto de Yalta, já mais ou menos ele definindo como seria a geopolítica no pós-Segunda Guerra Mundial. O nome Guerra Fria vem porque, embora houvesse essa disputa, esse conflito entre essas duas grandes potências, entre esses dois modelos econômicos, sociais e políticos, você nunca teve um embate direto devido a ambos terem capacidade bélica nuclear e poderem destruir o mundo. Então, eram guerras sem vencedores. A segunda questão faz o Pacto de Varsóvia. E o que é esse Pacto de Varsóvia? Além da União Soviética, que eram vários países comungados no socialismo, haviam outros países socialistas, tanto na Alemanha Oriental, na Europa Oriental, na Ásia, na América. Cuba é um exemplo de país socialista. Então, esse Pacto de Varsóvia foi exatamente o que? Foi uma tendência, foi um pacto criado para ser o contrário da OTAN. A OTAN foi um pacto para consolidar a influência dos países capitalistas, e o Pacto de Varsóvia foi um pacto para afirmar, para se consolidar a influência soviética entre países socialistas da Europa Oriental. Você tem a Europa Ocidental, que é a Europa, Portugal, França, Inglaterra, que é a Europa mais para cá, e você tem a Europa mais oriental, a Europa mais perto da Ásia. E essa Europa Oriental quase toda foi tomada pelo socialismo, e esse Pacto de Varsóvia buscava exatamente o quê? Buscava consolidar esse poder entre essas potências. A terceira questão fala sobre um período da Guerra Fria, que ele fala o seguinte: os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um período homogêneo único na história do mundo. Dividimos em duas partes, duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história desse período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que o dominou até a queda da União Soviética. O período citado no texto, conhecido como Guerra Fria, pode ser definido como aquele momento histórico em que... Qual o item correto aqui? Item é constante confronto das duas superpotências que emergiram na Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, você vai ter duas grandes superpotências, a União Soviética e Estados Unidos, com modelos não harmônicos, ambos querendo o máximo de territórios e de influências possíveis, e esse vai ser o contexto do pós-Segunda Guerra Mundial e o contexto da Guerra Fria. A questão 4 pergunta: a Guerra Fria foi a expressão utilizada para caracterizar um tipo de política externa decorrente de... Como era essa política externa? E tem a polarização do mundo em dois blocos político-militares entre as duas guerras mundiais. É errado porque é no pós-guerra, não é entre as guerras. E tem B, polarização do mundo em blocos interessados na exploração e posse da Sibéria. Sibéria é uma região da Rússia, da União Soviética. Nunca houve essa polarização do mundo em torno do interesse nessa região, embora seja uma região muito rica em petróleo e ferro. E tem C, polarização do mundo em dois blocos político-militares após a Segunda Guerra Mundial. Item correto é o item C. Batendo direto na tecla, pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo polarizado. Duas grandes superpotências que não podem conviver harmonicamente, já que ambas possuem um sistema político, ideológico e militar oposto um ao outro. Enquanto o capitalismo prevê a iniciativa privada, prevê a privatização dos meios de produção, o socialismo, na contramão, prevê uma estatização dos meios de produção. Então, em um, os indivíduos são donos dos meios de produção, no outro, o Estado é dono dos meios de produção. E isso decorre uma série de outras coisas que tornam completamente não harmônico a convivência dos dois grandes blocos. Enfim, o país não tem como ser as duas coisas. Na quinta questão, ele pergunta, do ponto de vista geopolítico, a Guerra Fria dividia a Europa em dois blocos.
Essa divisão proporcionou a formação de alianças antagônicas de caráter militar, como a OTAN, que aglutinava os países do bloco ocidental, e o Pacto de Varsóvia, que concentrava os do bloco oriental. Ou seja, a quinta questão aqui respondeu aquela que a gente viu, né? Acho que foi a segunda questão, que foi a terceira, que perguntava do Pacto de Varsóvia. A resposta era a quinta questão. O aluno que sabe ler bem assim, que interpreta bem, matava isso fácil. É importante destacar que na formação da OTAN estão presentes, além dos países do leste europeu, Estados Unidos e o Canadá. Essa divisão histórica atingiu igualmente os âmbitos político e econômico, que se refletia pela opção entre os modelos capitalista e socialista. Essa divisão ficou conhecida como e tem a Cortina de Ferro. Cortina de Ferro é exatamente essa divisão do mundo completo entre os dois grandes blocos. Se você bote no Google Imagens aí, Google Imagens Guerra Fria, países socialistas, países capitalistas, você vai ver que mais ou menos a divisão, mais ou menos ali no meio, você vai ter a Alemanha, a parte da Europa Oriental, boa parte da Ásia, a Rússia inteira, vários países da antiga União Soviética socialistas. Então você pega ali parte da Europa, boa parte da Ásia socialista, você vai pegar aqui as Américas, tirando Cuba, que era socialista, e você vai pegar a Europa Oriental, a Europa Ocidental, basicamente inteira capitalista. A África era uma complicação, você tinha influências ali, países socialistas, países capitalistas, disputas, guerrilhas. A África é um campo bem mais complicado de estudo quando a gente fala de Guerra Fria, assim como a Ásia. Então é isso, pessoal, até a próxima semana.